Meus amigos, o gigante chinês está começando a dar sinais claros de fraqueza e não é exagero nenhum a gente dizer que o motor da segunda maior economia do mundo está engasgando nesse momento. Fábricas inteiras estão fechando as portas, milhares de trabalhadores estão sendo demitidos, salários cortados e a juventude chinesa enfrenta hoje uma das maiores taxas de desemprego da sua história recente. Quase 19% dos jovens entre 16 e 24 anos estão completamente fora do mercado de trabalho, um número tão alarmante, mas tão alarmante, que o próprio Partido Comunista tentou esconder. Só que esses números, eles acabaram vindo a público. Isso está acendendo todos os sinais de alertas na economia da China. E toda essa catástrofe tem nome e sobrenome: guerra tarifária. Desde que os Estados Unidos apertaram a mão pesada das tarifas, muitas indústrias chinesas que viviam exclusivamente das exportações, elas simplesmente perderam seu mercado de uma hora para outra. E o resultado? Os estoques estão abarrotados de produtos. A deflação está corroendo os preços e as margens e as empresas estão completamente desesperadas nesse momento, tentando cortar custos para manter as portas abertas. É como se o país que se vendeu como a fábrica do mundo agora tivesse um armazém abarrotado de produtos que ninguém quer mais comprar. E a crise, ela não para por aí, porque a geração mais jovem, ela está cansada da jornada brutal de trabalho conhecida lá na China como 996, que significa trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. E essa geração de jovens está reagindo e criou um movimento que ganhou até um nome próprio chamado Tang Ping, que significa deitar e não fazer nada. A gente está vendo um retrato claro do colapso de um modelo que até ontem parecia invencível e que agora está expondo as suas fragilidades estruturais. E não seria a primeira vez que o mundo vê uma superpotência aparentemente imbatível fraquejar, porque nos anos 80 o Japão crescia tanto, mas tanto, que muitos analistas juravam de pé junto que o Japão iria ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do planeta. Você lembra disso? Bom, mas veio a bolha imobiliária e financeira, que estourou no início dos anos 90 e mergulhou o Japão em décadas de estagnação. Ou seja, não é loucura imaginar que a China, vendida como uma superpotência, também possa tropeçar. E esse tropeço mexeria com toda a economia do planeta. E é aqui que a história ganha um peso ainda maior. Porque a gente não está falando de apenas uma crise localizada lá na China, no outro lado do mundo. Não é isso, meu amigo. Porque quando a segunda maior economia do planeta, ela começa a tremer, vem o efeito dominó e atinge a todos nós. Cadeias de suprimento globais ficam em risco, preços de commodities oscilam, moedas se desvalorizam e até mesmo o Brasil, que depende fortemente das exportações para a China, pode sentir o baque no agronegócio, na mineração e na nossa indústria. E enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, quem a gente tem? A gente tem justamente os Estados Unidos divulgando dados da sua economia pós-tarifaço. E para surpresa de muitos analistas, a economia americana está crescendo acima do esperado. Olha só que milagre! Ou seja, enquanto a engrenagem chinesa começa a engasgar, a máquina americana parece que está ganhando mais velocidade. Será que essa estratégia dura do Donald Trump de criar tarifas, de enfrentar a China, de proteger a sua própria indústria, será que está funcionando? Pois é, meu amigo, ao que tudo indica, realmente está funcionando e está colocando a economia americana cada vez mais forte nesse momento. Bom, meus amigos, recentemente muitas informações sobre a economia da China têm sido divulgadas nos portais de notícias do mundo inteiro, porque quando uma economia como a China começa a dar sinais de desaceleração, isso não impacta somente a China, isso impacta economias do mundo inteiro. E o mundo inteiro está nesse momento com o sinal de alerta ligado. Por quê? Porque a China começou a demonstrar que a situação está muito complicada por lá. Essa matéria saiu aqui na Reuters, diz que a economia da China cai em agosto e lança dúvidas sobre a meta de crescimento. Qual é a meta de crescimento da China? Um crescimento de 5% do seu PIB anualmente, nesse ano de 2025. E o grande problema da China nesse momento é justamente a questão da guerra tarifária com os Estados Unidos. É o mesmo problema que o Brasil está tendo. Por exemplo, aqui no Brasil, com as tarifas impostas pelos Estados Unidos para os produtos brasileiros, o que aconteceu com a nossa indústria? Muitos produtos deixaram de ser exportados para os Estados Unidos, gerando uma grande oferta de produtos aqui dentro do nosso país, obviamente impactando nos preços,
tendo uma queda de preço, porque a gente teve uma maior oferta de produto. O que acontece com os preços? Eles caem, mas eles caem por um tempo determinado. E essa deflação é péssima para a nossa economia e é péssima para as empresas, principalmente para as empresas que dependem de exportação, que é o caso da nossa indústria, que é o caso do nosso agro. Muitas empresas aqui no Brasil têm cortado salários, têm mandado gente embora, têm colocado muita gente em férias coletivas, justamente para esperar esse prazo, para ver o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses. E se daqui a 2, 3 meses o nosso governo não conseguir reverter essas tarifas, a gente vai passar por um dos períodos mais sombrios da nossa economia, com demissões em massa em praticamente todos os setores aqui do nosso país. Exatamente isso está acontecendo na China nesse momento. Indústrias demitindo em massa para colocar inteligência artificial, para colocar automação, para que possa diminuir os custos e se manter minimamente lucrativa com as portas abertas. Olha essa outra matéria aqui que também saiu na Reuters. A atividade industrial da China provavelmente desacelerará novamente em meio à fraca demanda e tensões comerciais, diz a pesquisa da Reuters. Essa matéria que saiu no dia de hoje, dia 29 de setembro de 2025. Bom, a atividade industrial da China está encolhendo e a queda prolongada ressalta as pressões duplas sobre a economia da China. A primeira, a demanda interna não conseguiu uma recuperação duradoura nos anos desde a pandemia, enquanto as tarifas do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, pressionam as fábricas chinesas, bem como as empresas estrangeiras que compram componentes para os produtos acabados. E isso tem gerado um ambiente extremamente desafiador para as empresas chinesas. Olha só essa outra matéria. Algumas empresas chinesas fingem cumprir os pagamentos obrigatórios de seguro social enquanto os negócios enfrentam dificuldades. Tanta dificuldade que eles estão segurando o dinheiro do seguro social dos seus empregados, cara. Esse é um assunto tão importante que a gente desenvolveu um e-book sobre a crise na China nesse momento, com todos os números, com todas as nuances, que vai te dar, cara, todos os caminhos para você entender completamente como é que está funcionando essa crise na China e como isso impacta não só a economia chinesa, a economia global, como também impacta a nossa mesa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso conteúdo para você baixar o e-book. Esse material vai ter todas as informações aprofundadas sobre o tema que a gente está abordando no nosso conteúdo de hoje. Vai lá, faça o seu download. Na semana passada eu trouxe um vídeo analisando a indústria dos carros elétricos na China, que está passando por um momento extremamente complicado, com a BYD já informando, cara, que muitas marcas vão ter que fechar as portas, com o anúncio de demissões em massa nesse setor lá na China. Mais uma indústria que está passando por problemas na China. Nesse conteúdo aqui, ó, que a gente trouxe a bomba dos carros elétricos chineses, teve mais de 451 mil visualizações em apenas 6 dias, com mais de 2.900 comentários, 32 mil likes, ou seja, o conteúdo realmente ele está completo. Eu vou deixar inclusive o link dele na descrição aqui do nosso conteúdo, para depois que você finalizar esse vídeo aqui, você vai lá e assista esse outro conteúdo aqui mostrando a crise no setor de carros elétricos na China. Nessa matéria que saiu no dia de hoje, diz que a BYD perde 45 bilhões de dólares em valor de mercado, meu amigo. Pois é, e futuro de carros chineses é incerto. A montadora chinesa BYD, líder de vendas de carros elétricos, estaria ocultando uma dívida muito maior do que informada oficialmente. E esse mecanismo levanta dúvidas sobre a real situação financeira da companhia em um momento de guerra de preços na China. A atração de clientes com descontos agressivos, estratégia da própria BYD, derrubou os concorrentes menores e favoreceu a grandes montadoras, mas deixou fornecedores cada vez mais dependentes de poucas empresas, sujeitando às condições mais duras. É o famoso dumping chinês. Eles entram no mercado, vendem os seus produtos a preço de banana para quebrar a concorrência. Uma vez que quebra a concorrência, agora eles têm o monopólio do mercado. E essa é uma estratégia, obviamente, muito arriscada e que deu tudo errado na indústria de carros elétricos na China. Das 129 marcas de carros elétricos da China, segundo as projeções, é que apenas 12 marcas consigam se manter com as portas abertas nesse mercado até 2030. Ou seja, a gente vai ter uma quebra generalizada de montadora de carro chinês. Você quer entender qual vai ser o futuro da China? A gente precisa entender o que está acontecendo agora e o que eles também já estão projetando para o futuro. Eles já estão projetando um futuro extremamente desafiador para o mercado de trabalho, para a economia chinesa. Olha só essa matéria que saiu aqui no Instituto de Políticas da Sociedade Asiática. Como o desemprego juvenil,
mudou a sociedade chinesa. Neste ano de 2025, a China teve a maior turma de formandos da história, com mais de 12 milhões de pessoas que estão se formando na faculdade, um aumento de 430 mil em relação a 2024. A cultura da China está baseada muito na educação, as famílias elas preparam os seus jovens, os seus filhos para ir para uma faculdade e tem ali uma disputa ferrenha para ver quem é que vai estudar nas melhores faculdades, quem é que vai passar nas melhores faculdades, ou seja, a China ela trabalha muito essa questão da educação. E a cada ano que passa, mais pessoas estão cada vez mais se qualificando com o ensino superior. Só que tem um problema. Os jovens chineses enfrentam desafios significativos que tornam a busca por emprego ainda mais difícil. Entre eles estão a já mencionada guerra comercial com os Estados Unidos e a China, a ascensão da inteligência artificial e da automação, bem como a crise no mercado imobiliário que afetou significativamente a disposição dos consumidores chineses em gastar. Como o desemprego continua sendo um grande problema para os jovens urbanos da China, os mais graduados estão sendo atraídos para o trabalho de entrega. Entrega de quê? Entrega de comida, que é um trabalho temporário. Mais de 20% dos motoristas das duas maiores plataformas da China têm diplomas universitários. Mais de 20%. Esse cara que poderia estar trabalhando, poderia estar numa indústria. Por que ele não está? Porque ele não está conseguindo emprego. Isso te lembra algum país? Algum país com a bandeira verde e amarelo? Bom, meus amigos, o que essas matérias têm deixado bastante claro pra gente é que a crise da China não é mais uma previsão para o futuro. Ela está acontecendo agora, nesse exato momento, e a gente não está falando somente de fábricas reduzindo as suas jornadas de trabalho ou cortando os seus salários. A gente está falando de empresas que chegam ao ponto de burlar o pagamento de contribuições sociais porque simplesmente não conseguem mais fechar a conta no final do mês. E isso mostra a gravidade da situação. E no meio dessa turbulência toda, o desemprego entre os jovens, entre 16 e 24 anos, já bateu quase 19%. E lembre-se, o próprio governo tentou esconder esse número mudando a forma de calcular a estatística. Isso lembra algum outro país para você? Lembra? Só que se um país ele precisa maquiar os dados, é porque a realidade ela é muito pior do que aparece no papel. Isso tudo revela um quadro de esgotamento do modelo chinês. A estratégia de crescimento baseada em exportação, em subsídio e trabalho exaustivo já não funciona como antes. E a guerra tarifária dos Estados Unidos só acelerou essa fragilidade que já estava lá. Excesso de capacidade, deflação e uma população cansada de sustentar esse ritmo insustentável. E, em resumo, não é apenas a economia que está em crise nesse momento, é o próprio contrato social da China que começa a se romper. E quando uma gigante dessa dimensão vacila, começa a ruir, o impacto, meu amigo, é global e cedo ou tarde bate também aqui no Brasil. Parece que essa estratégia do tarifaço do Donald Trump está funcionando, está gerando efeitos positivos para a economia dos Estados Unidos. Será que são efeitos duradouros? Vamos entender aqui nessa matéria que saiu agora. Na CNN Money, a economia dos Estados Unidos cresce 3,8% no segundo trimestre de 2025, mais do que o esperado. Isso está sendo compensado com o retorno de grandes indústrias, grandes marcas que estão voltando a produzir nos Estados Unidos, estão gerando emprego, estão fazendo seus investimentos em solo americano. Queda nas importações e os consumidores que continuaram gastando internamente ajudaram a impulsionar a recuperação da economia americana. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, a medida ampla da produção econômica, cresceu a uma taxa anualizada de 3,8% de abril a junho de 2025, informou o Departamento de Comércio dos Estados Unidos nessa quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Esse número é significativamente superior à taxa de 3,3% relatada na segunda estimativa, que foi o segundo trimestre, e também bem acima dos 3% inicialmente relatados. Olha o que disse o analista econômico. A economia dos Estados Unidos é resiliente e o PIB forte é mais um indicativo de que não corremos risco de qualquer tipo de recessão, mesmo com a desaceleração do crescimento do mercado de trabalho. Pois é, meu amigo, como é bom ter presidente. Esse é o retrato da China, que durante décadas foi vista como a fábrica do mundo e a locomotiva da economia global, só que nesse momento ela está começando a dar sinais claros de fraqueza.
Fábricas, como você viu, estão cortando a produção, estão cortando salários estão reduzidos, jovens sem emprego, deflação corroendo os preços e uma dependência cada vez mais arriscada das exportações. Do outro lado, a gente tem os Estados Unidos, como você viu, teve um crescimento acima do esperado, com geração de empregos e uma indústria que, com todas as suas dificuldades, ainda se mantém resiliente. E para o Brasil, hein? Bom, para o Brasil isso aqui é mais do que um debate distante. Na realidade, a nossa economia, ela depende muito da China para escoar a soja, para escoar minério, carne, e se o gigante asiático tropeçar, quem paga a conta somos nós, com menos exportações, com menos entrada de dólares aqui no nosso país, com mais pressão no agronegócio e a indústria nacional, obviamente, tomando pancada por todos os lados. Será que o Brasil está preparado para diversificar os seus parceiros e reduzir essa dependência da China? Ou a gente vai continuar apostando todas as nossas fichas em um modelo que já começa a dar sinais de desgastes, hein? Me diga aqui nos comentários o que você acredita. Você acredita que a China vai conseguir se reerguer, vai conseguir superar essa crise? Ou a gente está diante do início do declínio da segunda maior economia do planeta, hein? Bom, eu quero saber qual é a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Você sabe muito bem que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.